Nós vamos então aqui para o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo número 18, Apontamentos à Margem. Nós estudamos no nosso encontro passado sobre o serviço de passes, lembrando que André Luiz, Hilário e Aulus se encontram fazendo ali algumas visitas, algumas excursões a casas espíritas. Então nós vimos o primeiro grupo fazendo trabalho de comunicação com espíritos obsessores. Depois nós vimos ali, no meio do caminho, transitando de um local para outro, eles fizeram observação sobre o que acontecia num bar, num restaurante barato, conforme André Luiz descreve, falando sobre as influências dos espíritos, as companhias espirituais num ambiente como esse. E depois então eles chegaram nessa segunda casa espírita, onde nós já vimos então o trabalho de assistência espiritual feita através das comunicações com os espíritos. Vimos também aqui o serviço de passes, que era uma segunda atividade realizada nessa instituição. E agora a terceira aqui, apontamentos à margem. Nós veremos aqui o que acontece no espaço, como é colocado aqui no capítulo anterior. Deixa eu pegar aqui só o trechinho final. Ele coloca aqui para nós, Aulus considerou que a nossa presença talvez sobrecarregasse as preocupações de Conrado, que era o coordenador do trabalho de passes, e que não seria lícito permanecer junto dele por mais tempo, já que havíamos recolhido os apontamentos rápidos que nos propunhamos obter. E à vista disso, despedimos-nos do supervisor, buscando o salão central para a continuidade de nossas abençoadas lições. Então agora estão no salão central da instituição. Bom dia, Tic-Tac. Dona Ambrosina continuava psicografando várias mensagens endereçadas aos presentes. Então a gente lembra que era aquele trabalho em que as pessoas pediam, através de pequenos bilhetes, orientação do plano espiritual, e através de Dona Ambrosina, que abria um canal, conforme André Luiz descreveu, que era uma faixa, e dentro dessa faixa vários espíritos então se sintonizavam com ela de uma forma organizada, trazendo orientações a respeito tanto das pessoas que faziam os pedidos de orientação, como também daqueles que não estavam presentes, a quem era feito o pedido de orientação espiritual. Então os espíritos se coordenavam no plano espiritual, observando ali as dificuldades, a problemática de cada um dos que estavam ali, ou daqueles que foram então indicados para a orientação, e os espíritos, através de Dona Ambrosina, se comunicavam então, e ela psicografava ali um espírito depois do outro. Não era apenas ali uma sessão mediúnica de atendimento espiritual, conforme nós vimos anteriormente em outros trabalhos naquela primeira casa espírita, mas esse era um trabalho de orientação. Então por isso as comunicações vinham de um modo muito rápido, de um modo muito simples no processo em si. Então não era conversando com os espíritos, mas apenas recebendo as orientações. E eu trouxe para vocês o exemplo do que acontece lá no Centro Espírita Leon Denis, que tem um trabalho bastante semelhante também. As pessoas colocam ali, preenchem um formulário de solicitação com dados pessoais, descrevendo ali a sua dificuldade, e os espíritos então respondem através do grupo mediúnico. Então um trabalho bem parecido com esse. Então Dona Ambrosina continuava psicografando várias mensagens endereçadas aos presentes. E um dos oradores, sob a influência de benigno mentor da espiritualidade, salientava a necessidade de conformação com as leis divinas para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras. Nós lembramos também que quando foi feita a apresentação de Dona Ambrosina e esse trabalho, falava então desse salão central, em que nós tínhamos ali oradores que faziam exposições doutrinárias, ao mesmo tempo em que acontecia a psicografia. Durante essas exposições, falava ali da presença dos espíritos junto a esses oradores, trazendo ali as inspirações, captando as necessidades das pessoas que estavam presentes e, ao mesmo tempo, passando para esses oradores que tocassem nesses assuntos, para que as respostas
dentro daquilo que eles precisavam, fossem então transmitidas para todo o grupo. Então dando aquela ideia, né, de que o orador trazia ali uma pequena exposição, falando sobre um determinado texto, e de repente era exatamente o que as pessoas precisavam ouvir. Então não era coincidência, era um trabalho ali feito no plano espiritual, percebendo essas necessidades. E como foi colocado para nós aqui, um dos oradores, sob a influência de benigno mentor da espiritualidade. Então, fazia ele aquele trabalho, nesse caso, voltado para a conformação com as leis divinas, né? Tratando de provas, de expiações, né? Nós temos ali as leis divinas que nós já estudamos, tratando de vários temas que a doutrina espírita descreve, né? E desenvolve com bastante clareza, né? Por exemplo, a perda de entes queridos, as dificuldades da nossa trajetória terrena, enfim, são as leis divinas se fazendo presente aqui na nossa vida. Alguns encarnados jaziam impermeáveis e sonolentos, vampirizados por obsessores caprichosos que os acompanhavam de perto. Entretanto, muitos desencarnados de mediana compreensão ouviam solícitos e sinceramente aplicados ao ensino consolador. Essa situação também foi citada naquela ocasião da apresentação de Dona Ambrosina, colocando ali que muitos espíritos obsessores que acompanhavam aqueles que se dirigiam aos centros espíritas provocavam neles, através daquele processo hipnótico, uma sonolência, uma distração, para que eles não absorvessem aqueles ensinamentos e, portanto, continuassem, então, sendo vítimas desses processos, né? Mas, por outro lado, muitos espíritos eram levados para lá, conduzidos por espíritos amigos ou acompanhando também encarnados para que pudessem ser orientados. Então nós vimos que esse trabalho acontece não apenas no grupo mediúnico, onde muitos espíritos iam para essas reuniões e se beneficiavam das orientações que eram trazidas ali pelos doutrinadores, né, pelos dialogadores, e também ali pelos próprios espíritos, né, que trabalhavam na coordenação do trabalho. Assim como também outros espíritos eram levados para o trabalho de passes, ali eles eram beneficiados então com esse trabalho magnético, e também no salão central, espíritos eram beneficiados com as palestras que eram desenvolvidas, desde que prestassem a devida atenção. Bom dia, Dudu. E continua. Alguns então prestavam atenção e outros ficavam ali dispersos, né? Gabriel, de olhos percussientes e lúcidos, a tudo presidia com firmeza. Gabriel era o espírito responsável pela instituição que Aulus apresentou assim que ele chegou ao local. Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava à percepção. Aqui, a um leve sinal seu, entidades escarnecedoras eram exortadas à renovação de atitude. Ali, socorriam-se doentes que ele indicava com silencioso gesto de recomendação. Era o pulso de comando, forte e seguro, sustentando a harmonia e a ordem na exaltação do trabalho. Completamos a mesa contemplamos a mesa enorme em que a direção se processava com equilíbrio irrepreensível, e fitando a médium, rodeada de apetrechos do serviço, em atividade constante, Hilário perguntou ao nosso orientador: por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? São respostas reconfortantes a companheiros que lhe solicitam assistência e consolo. E essas respostas, continuou meu colega, traduzem a equação definitiva para os problemas que expõem? Isso não, aclarou o assistente convicto. Entre o auxílio e a solução vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade, e não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas. Bom dia, Marion. Então, 2 pontos que nós podemos destacar aqui antes de continuarmos com o diálogo com Hilário, né? Primeiro, a presença de Gabriel, que era o coordenador do trabalho na instituição, muito atento a tudo o que acontecia. Então ele coordenava tanto ali a parte espiritual, como também a parte material, observando ali
a dinâmica das atividades, a forma como o trabalho era conduzido, para que tudo fosse devidamente atendido dentro de suas necessidades. Então, fazemos um paralelo, não apenas lendo aquilo que se apresenta para nós aqui nesse centro espírita, mas também trazendo isso para a nossa realidade, observando que essas instituições, quaisquer que sejam, dentro de uma filosofia espiritualista, uma igreja, um templo, qualquer que seja, nós temos ali espíritos presentes coordenando o trabalho. Então, se nós temos ali um trabalho feito com essa característica religiosa, com o objetivo de trazer o conforto, com o objetivo de prestar assistência para aqueles que precisam, geralmente com aquela ideia, né, de buscar a casa de Deus para aliviar algum sofrimento, os espíritos então estão ali trabalhando intensamente sob a coordenação, né, de um espírito com uma condição mais elevada para dirigir os trabalhos. E aí então a gente vê as grandes dificuldades que esses espíritos encontram quando observam nos encarnados aquele trabalho às vezes meio negligente, às vezes meio disperso, às vezes meio irresponsável e tudo mais, acaba prejudicando o trabalho feito pelos espíritos, mas mesmo assim eles continuam no controle dessas atividades. Aqui depois então, naquela mesa enorme que nós vimos, né, onde o trabalho acontecia com Dona Ambrosina, ele perguntou aqui, Hilário perguntou por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos, né? Então foi exatamente aquele processo que nós vimos. As pessoas chegavam à instituição, preenchiam ali um pequeno formulário, um pedaço de papel ali que eles preenchiam, né? E aí então era entregue à mesa, essa solicitação era enviada aos espíritos e depois a resposta então vinha rapidamente de acordo com a necessidade deles. Ele perguntou, né, se essas respostas traduzem equação definitiva dos problemas que expõe. Nós estudamos, né, no Livro dos Espíritos, nesse último capítulo, sobre a teoria do móvel das ações humanas, falando sobre fatalidade, falando sobre o livre-arbítrio, sobre as dificuldades que cada um tem de acordo com o seu estágio evolutivo, de acordo com a compreensão que tem das dificuldades que acaba enfrentando. Então, os espíritos levam uma orientação. Dessa orientação para a solução definitiva do problema, conforme é apresentado aqui para nós por Aulus, existe uma distância muito grande. Porque você pode dizer para alguém, como a gente sempre faz aqui uma comparação, alguém que vai ao médico. Então, olha, doutor, eu estou com esse problema. O médico, então, ele pede alguns exames, prescreve alguma medicação e tudo mais e entrega para o paciente. A partir dali é o paciente que tem que fazer a parte dele. Se ele vai realmente tomar a medicação da forma como deve ser, se ele vai modificar ali as suas condutas ou tomar ali algumas providências que são necessárias, se ele vai fazer o exame. Então tudo isso depende dele, para que depois ele volte para um retorno nessa consulta e aí então continue o seu devido tratamento. No caso aqui, quando nós falamos sobre as dificuldades que nós enfrentamos em nossa vida pessoal, a grande maioria das dificuldades que nós enfrentamos acaba sendo por causa de decisões equivocadas que nós tomamos. Kardec chama a atenção lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando ele fala sobre as aflições atuais e as aflições do passado. E aí então ele lembra sempre, como a gente sempre reforça, que grande parte das aflições que nós vivemos acaba sendo causada nessa nossa existência. Então é a forma como nós vivemos, a forma como nós nos relacionamos, são os nossos sentimentos, são as nossas tendências, né? Então os espíritos sugerem para nós mudanças de conduta. E aí então depende de nós tomarmos essas decisões, porque nós sabemos da grande dificuldade que nós temos de sair daquela nossa posição acomodada, aquele comportamento que nós temos já enraizado em nós, que nós temos dificuldade para modificar, ou muitas vezes não desejamos modificar porque nós queremos sempre, como acontece em todos os lugares, né? Sempre aquela ideia de que eu poderia resolver as coisas de uma forma miraculosa. Bastava que um espírito, então, viesse ali me atendendo, né? Recorrendo ali me ajudando na minha necessidade,
e aí então o problema se resolve e eu não faço força nenhuma. Se, aí nós seguimos o raciocínio que a doutrina espírita apresenta, se as dificuldades são causadas por atitudes equivocadas, decisões equivocadas que nós geralmente tomamos, só vai se modificar quando nós modificarmos as nossas tendências. E essas escolhas também. Então, se eu continuo me comportando da mesma forma, as coisas não vão se modificar. E quando estamos dispostos a ouvi-lo. É aquilo que eu sempre falo, né, Tico-Teco? Às vezes os espíritos falam, para nós que trabalhamos em atendimento fraterno, isso acontece com bastante frequência. Às vezes uma pessoa nos escreve e nós encontramos desde solicitações que são situações realmente complexas, até situações pequenas, entre aspas, né? A gente sempre lembra que o problema do outro é sempre um problema grande para ele, e nós respeitamos essa visão. Mas muitas vezes as pessoas querem que as coisas se resolvam sem que elas façam por merecer. Então você passa uma recomendação e ela nem sempre fica satisfeita. Porque ela diz assim, bom, não era isso que eu queria ouvir. Não era isso que eu gostaria que me dissessem. Eu queria que resolvessem o meu problema e não me dissessem essas coisas que não vão me ajudar. E na verdade são esclarecimentos que têm pelo menos a intenção de ajudar, mas para isso precisa que a pessoa modifique suas atitudes. Então, quando nós gostamos do nosso modo de viver, mas queremos que o mundo viva de acordo com os nossos interesses, nós lembramos que a mesma quantidade de pessoas que existe aqui no mundo é a mesma quantidade de interesses que existe no mundo. Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas interessadas em fazer com que o mundo viva do seu próprio jeito. E aí então começam a surgir os conflitos, porque cada um quer viver do seu jeito, quer fazer do seu jeito, e aí vem o grande problema, né? E da parte dos espíritos, eles trazem para nós ali a orientação a partir dessa perspectiva. E nós que estudamos a doutrina temos a oportunidade de antecipar essas orientações, porque aquilo que eles passam para nós é exatamente aquilo que se encontra em toda a literatura que nós estudamos, em palestras, em estudos que nós fazemos. Nós já sabemos o que tem que ser feito. Então os espíritos falam e nós nem sempre fazemos. Isso porque ele fala aqui dessas orientações que chegam dentro de um centro espírita, mas e no caso das instituições religiosas que não têm comunicação com o plano espiritual? Aí então cada um faz ali a interpretação de acordo com suas bases filosóficas. Aí nós temos no caso, né, os representantes, nós temos ali os sacerdotes, que procuram transmitir também esses ensinamentos, mas infelizmente nós temos essa dificuldade de mudar as nossas atitudes. Pois é, os espíritos procuram, né? Porque nesse caso, a partir do momento em que alguém procurou ajuda, os espíritos se propõem a ajudar. E mesmo que essa pessoa não procure ajuda de um modo mais claro, os espíritos amigos dessas pessoas, os seus espíritos protetores, os seus mentores espirituais, procuram de alguma forma orientá-las através da intuição, através da transmissão de uma mensagem por uma outra pessoa, de uma experiência que ela está vivendo para despertar a consciência dela. Então, os espíritos têm esse papel, eu vou tentar ajudá-lo tanto quanto possível, mas eu não posso tomar decisão por ele. Porque como nós comentamos ontem, né, usando aquele jargão jurídico, o livre-arbítrio é uma cláusula pétrea nessa lei divina. Então todos nós temos o livre-arbítrio e ele é respeitado pelos espíritos, mas nem por isso eles deixam de nos influenciar para que a gente tome as decisões corretas, né? Então aqui, como foi colocado para nós mais uma vez, essas respostas que chegaram dos espíritos, se elas traduzem essa equação definitiva, a resposta foi colocada aqui não. Entre o auxílio e a solução vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade. E não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas. Ou seja, cada um aí tem a sua história, cada um ali tem a sua personalidade, tem as suas motivações, tem o seu livre-arbítrio, então cada um vive do modo como lhe convém. Pois é, né, os prazeres do mundo para nós são sempre muito intensos e os espíritos procuram direcionar a nossa atenção para aquilo que é realmente valioso, né? Mas a gente faz aquele paralelo, né? Você leva uma criança num parque de diversões, numa loja de brinquedos, num local onde ele se diverte. Você leva o caderno para ele fazer a lição de casa. E você fala assim, olha, para de brincar um pouco e vem fazer sua lição de casa.
com uma criança numa loja de brinquedos, né? Você leva naquela feira de videogames e você leva o caderno de matemática. Fala assim, agora para de brincar um pouquinho e vem fazer a lição de casa naquele local. Para muitos de nós aqui, o mundo é exatamente essa feira de brinquedos, né? Então a gente vai se divertindo, só que são diversões perigosas. Então, continua aqui para nós. Se é assim, por que motivo o intercâmbio? Isso aqui é importante, que a gente já conversou várias vezes sobre isso. Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos que ainda se demoram na carne, por que a porta aberta entre eles e nós? Antecipando, né? A gente lembra que toda orientação que chega do plano espiritual, para aqueles que aceitam esse canal de comunicação entre os dois mundos, as orientações dos espíritos sempre são vistas de um modo muito mais concreto, de um modo muito mais sábio, vamos dizer assim. Então, quando você fala assim, olha, eu conversei com o meu vizinho me falou tal coisa. Eu fui no centro espírita e o espírito me disse tal coisa. Para quem que eu vou dar atenção? A grande maioria dá atenção para os espíritos simplesmente pelo fato de serem espíritos. Me recordo aqui de uma situação, de um trabalho que nós fizemos no atendimento fraterno, em que era um rapaz que vivia uma grande dificuldade física. Ele se encontrava acamado, se encontrava doente, a vida dele não tinha mais perspectiva nenhuma, ele simplesmente não via nada que pudesse fazer de útil da vida dele, né? Pois é, exatamente, né, Flávio? Então, esse rapaz, ele escreveu para nós com uma certa, não aspereza, mas assim com uma certa rebeldia. Ele disse assim, olha, eu estou escrevendo para vocês, já que o Espiritismo.net faz esse trabalho de atendimento fraterno por e-mail, né, à distância. Então ele falou assim, eu estou escrevendo para vocês para saber se algum espírito pode dizer qual é o sentido da minha existência. Mas eu não quero, se não for um espírito para escrever isso, não precisa nem me escrever de volta. Mais ou menos com essas palavras. Aí então eu peguei esse atendimento e falei, deixa eu ver se eu consigo ajudar esse rapaz. Não é um procedimento nosso, de fazer consulta aos espíritos, tanto é assim que nós esclarecemos aos nossos usuários que o nosso trabalho não tem comunicação com o mundo espiritual, mas de certa forma eu fiquei sensibilizado, porque eu percebi que aquela dureza na comunicação daquele rapaz era para ele ali uma situação de desespero. Era aquele pedido de ajuda tomado por aquela revolta diante da condição que ele vivia. Peguei essa comunicação, peguei essa solicitação, organizei. Não, pois é, então, peguei essa comunicação, organizei e mandei para o Centro Espírita Leon Denis, lá para o grupo de comunicação, exatamente nesse trabalho feito nesses moldes, que Dona Ambrosina aqui vem realizando. Aí eu expliquei exatamente, né, somos do atendimento fraterno do Espiritismo.net, coisa e tal, e nós recebemos essa solicitação. De que modo que nós podemos ajudá-lo? Qual a orientação que vocês podem nos dar? Os espíritos então responderam, porque eles sempre respondem, é um trabalho muito sério feito lá pelo CELD. E aí então eles responderam falando diretamente para ele. Não foi assim, falando para nós, para que nós disséssemos para ele. Então a resposta começou assim, né, filho, falando para ele. E disse para ele que ele tinha que ter confiança, que ele tinha que ter fé, que era uma experiência que ia trazer para ele um grande aprendizado, que ele precisava observar melhor, né, os ensinamentos que eram transmitidos e coisa e tal. Nós enviamos para ele e não tivemos nenhuma resposta. Então nós vemos assim que esse era um caso em que esse jovem, né, esse atendido, ele queria que os espíritos trouxessem para ele uma revelação sobre o porquê dele viver aquilo, como é que vai ser o futuro dele. Então é como se os espíritos tivessem, entre aspas, um poder sobrenatural de ver o passado e ver o futuro, e de fato nós sabemos que eles têm. Mas eles não interferem em nossa existência, porque se nós não nos lembramos aqui do nosso passado e também não temos o conhecimento do futuro, é por uma necessidade que nós temos, para termos uma liberdade de ação. E como nós estudamos também, em algumas vezes, em algumas situações específicas, é permitido que isso aconteça.
que não foi nesse caso. Então a dificuldade que esse jovem vivia dizia respeito às escolhas que ele fez no passado, ou às escolhas no presente, e que ele tinha que superar tudo isso. Não sabemos como as coisas se deram diante dessa situação. Então por isso nós vemos, né, que os espíritos acabam tendo essa influência. Por um lado, nós vemos que eles realmente têm uma visão mais ampla da situação que nós vivemos, tanto é assim que nós observamos aqui na organização desse trabalho no plano espiritual descrito por André Luiz, que os espíritos então recorrem a um conhecimento mais profundo, fazem uma análise diferenciada de tudo aquilo que o espírito vive para depois trazer uma orientação que ele precisa. Né? Então eles têm realmente uma visão e acaba sendo para nós um lado positivo, porque realmente os espíritos podem ajudar. Por outro lado, pode ser negativo, porque qualquer espírito pode dizer para você alguma orientação das mais descabidas, das mais absurdas, e essas orientações são seguidas pelo simples fato de serem espíritos. Então vem ali espíritos inferiores que brincam com as pessoas, brincam com suas emoções, acabam complicando cada vez mais o quadro que elas estão vivendo. Então é como se aquela pessoa fosse assim: olha, eu queria que você me dissesse se eu vou casar com fulano. E aí o espírito, aproveitando ali a futilidade da pergunta diante das questões da vida, e o espírito diz: vai sim, pode confiar que isso vai acreditar. E a pessoa passa a vida inteira acreditando naquela fantasia pelo fato de ser um espírito. Se o vizinho dissesse: não se preocupa porque você vai casar com ele, ele vai falar assim: ah, tá bom. Agora, se é um espírito que fala, a coisa já fica diferente. Bom dia, abraço. Poder ele, os espíritos possuem, né, mas também não são irresponsáveis e levianos. Os espíritos sábios, como nós vimos, né, são sempre ali muito ponderados, né, falam aquilo que precisam falar sem interferir na nossa programação. Mas espíritos levianos, de acordo com as perguntas que as pessoas fazem, de acordo com, entre aspas, essas consultas que as pessoas gostam de procurar para receber grandes revelações, a resposta vem de acordo com aquilo que eles estão fazendo, né? Flávio colocou, né, eu quero uma solução, mas vindo do maravilhoso e sobrenatural, que é muito mais confiante, né? Pois é. O Dudu colocou, esquece que o AF é feito por espíritos encarnados, né? Mas no caso, né, Dudu, esse caso que eu comentei vinha, né, dos desencarnados. E aqui, nesse trabalho feito que André Luiz relata para nós, não é uma F, mas é uma orientação que chega do plano espiritual para nós, para aquelas pessoas, né? Então, são orientações de acordo com a possibilidade, que aquilo que os espíritos podem revelar, aquilo que eles podem orientar, né, sem interferir na vida de cada um. Mas aí não se entende qualquer coisa sem cientificateca. A gente fala do trabalho sério mesmo, mas a gente lembra sempre que você anda pelas ruas e você encontra ali os panfletos grudados nos postes. Né? Resolvemos qualquer problema, fazemos amarração. Aí você vai lá, uma pessoa fala alguma coisa, o fenômeno pode ser legítimo. De fato, você tem ali um fenômeno mediúnico. Pode ser uma incorporação, pode ser uma inspiração, a pessoa de fato pode ser médium, mas a forma como as coisas acontecem fazem com que espíritos inferiores se vinculem àquela pessoa, àquele médium, e não espíritos instrutores pela natureza do trabalho. Kardec orienta bastante sobre isso lá no Livro dos Médiuns. Flávio colocou, né, é igual a uma pessoa que estava lendo os livros de André Luiz e queria que eu dissesse se eu acreditava ou não, aquele caso, né, Flávio? Eu afirmei que sabia que era real, né, ele não ficou satisfeito. Aí disse que não só acreditava, mas também tinha certeza, né, acho que aí ele se acalmou. Né? Pois é, né, o Flávio, aquela história. Já comentei também que a gente encontra bastante isso, né? Só fazendo um paralelo sobre essa questão. Quando chega alguém e faz um comentário como esse, dizendo, né, eu quero saber se você acredita naquele livro. Ou então assim, você acredita em reencarnação? Ou então, você acredita que os espíritos podem se comunicar? E você fala, eu acredito. Só que essa pessoa não percebe que esse eu acredito, ele veio depois de anos e anos e anos de experiência para poder construir essa convicção.
E não simplesmente porque você leu alguma coisa dizendo que a reencarnação existe, você simplesmente passou a acreditar. Então tudo aquilo que a gente vai acreditando é um raciocínio, é um entendimento, né, como a própria doutrina se mostra como sendo a fé raciocinada, ela vai se desenvolvendo durante muito tempo. Nós estudamos muito para ter essa convicção. São experiências pessoais, são estudos, são reflexões. Então, quando ele chega e pergunta para você se você acredita nas obras de André Luiz, você não está acreditando nas obras de André Luiz, você está acreditando na doutrina que você estudou durante muito tempo. Doutrina essa que traz André Luiz também como sendo ali uma das suas bases de instrução. Então é difícil para nós dizer para alguém o que a gente acredita ou o que a gente não acredita, se a pessoa simplesmente não conhece essas bases, não conhece o mínimo daquilo que pode dar sustentação para essa crença. Nós aqui no Pautalk, né, já tivemos muitas experiências nesse sentido. Chegava uma pessoa aqui de uma outra religião e pergunta assim: vocês acreditam mesmo que espíritos existem? E a gente fala assim: sim, nós acreditamos. Aí a pessoa fala assim: ah, tá bom, mas eu não acredito, e pega e vai embora. Ou seja, nessa resposta que nós demos, ela é a ponta daquele iceberg, né, que foi ali construído durante muitos e muitos e muitos anos. E ele acha que simplesmente é uma crença vazia, né? Flávio, o Tic-Tac colocou, né, muita gente anda atrás de grana e não tem escrúpulo, né, prometem qualquer coisa. Sim, né? Então quando eu falei dos espíritos, Tic-Tac, eu acabei generalizando porque nós que estudamos a doutrina, nós temos o entendimento para separar uma coisa da outra. Mas quando você fala numa ideia mais popularizada, as pessoas pegam qualquer comunicação de espíritos e aceitam pelo fato de ser espírito, sem passar por esse filtro que nós temos a capacidade de passar, pelo fato de termos esse entendimento mínimo sobre esse processo. Então, no geral, as pessoas dizem: ah, é porque eu vou lá, a minha vizinha lá conhece um centro não sei aonde, onde tem um espírito que dá conselho. Ela vai. Ah, porque o espírito falou tal coisa. Ela pega e faz. Sem pesar nada, sem raciocinar em cima das coisas que são transmitidas, porque é uma crença vazia. Mas quando a gente tem esse conhecimento, a gente fala: pera lá, não é assim. Flávio colocou, né? Eu, a primeira vez que li Nosso Lar, achei uma ficção científica legal, né? Só muito depois de estudar o Laboratório do Mundo Invisível, de O Livro dos Médiuns, entendi como se processa a formação e transformação do fluido cósmico universal, né? Aí deixou de ser ficção e se tornou realidade. E também, né, nesse caso, Flávio, é a experiência, né, em reuniões mediúnicas, quando você conversa com espíritos, quando você tem ali o exemplo da vida que eles passam, que eles transmitem. Então a gente vai montando um quebra-cabeça, né, e não é uma coisa que acontece simplesmente de uma hora para outra. É um trabalho muito difícil, né, é muito tempo de estudo. Então por isso a gente pode dizer, né, com propriedade dentro das nossas crenças, né, assim como cada um vai colocando a sua também. Deixa eu ver aqui. Pois é, então exatamente isso que eu estou falando, Tic-Teco, né? Quando a gente fala sobre a verdade ser checada, de indicações e tudo mais, popularmente as pessoas não têm essa noção. As pessoas simplesmente acham que pelo fato de ser um espírito, as coisas acontecem. Mas não é isso, né? A gente tem todo esse filtro, nós aprendemos todo esse critério de segurança que nós temos que utilizar para poder entender aquilo que os espíritos estão dizendo, em que condições, quais são os tipos de solicitações que nós podemos fazer aos espíritos. Tudo isso nós sabemos, mas as pessoas não sabem. Elas se deixam influenciar muito fácil por essa ideia do sobrenatural. Dudu colocou isso: a vivência na reunião faz a gente ver tudo, né? Pois é, então, muita coisa para aprender. Flávio colocou, né, só muito tempo depois que fui frequentar uma reunião mediúnica. Então é isso aí, né, vai com o tempo. Mas vamos lá, continuando aqui para nós. Então, com relação à orientação dos espíritos, se eles não poderiam simplesmente solucionar os problemas, né? E aí então colocou para nós aqui, né, se é assim, por que motivo o intercâmbio? Se os espíritos não podem apresentar uma solução e que as pessoas não necessariamente seguem aquela orientação. Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos que ainda se demoram na carne, por que a porta aberta entre ele e nós?
Não te esqueças do impositivo da cooperação na estrada de cada ser, disse Aulus com grave entono. Na vida eterna, a existência no corpo físico, por mais longa, é sempre curto período de aprendizagem. E não nos cabe olvidar que a Terra é o campo onde ferimos a nossa batalha evolutiva. Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. A mente, em verdade, é o caminheiro buscando uma meta da angelitude, contudo não avançará sem auxílio. Ninguém vive só. Os pretensos mortos precisam amparar os companheiros em estágios na matéria densa, porquanto, em grande número, serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. É da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem aos menos bons. Os homens, cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes, atraem simpatias preciosas para a vida espiritual, e as entidades amigas, auxiliando os reencarnados, estarão construindo facilidades para o dia de amanhã, quando de volta à lide terrestre. Então, fala aqui sobre a cooperação. Então, os espíritos, independente do fato de estarem numa dimensão considerada sobrenatural, são pessoas que se tornam, desejam cooperar, desejam auxiliar, trazem o conhecimento deles como se mesmo estivessem encarnados, falando para as pessoas aquilo que eles compreendem a respeito das experiências da vida, tendo uma visão imparcial da dificuldade, uma visão fora do problema, que fica muito mais fácil de analisar e tudo mais. Então os espíritos ajudam, e se as pessoas se tornam mais influenciáveis nesse processo de comunicação com o mundo espiritual, então esses espíritos benfeitores se aproveitam dessa nossa suscetibilidade de sermos influenciados para trazer uma influência positiva, mas daí, para as pessoas então aceitarem, já é outra história. Então, como é colocado por Leon Denis a respeito, né, da cadeia de solidariedade, o elo mais forte sempre auxiliando aquele elo mais fraco. No caso dos espíritos, auxiliando aqueles que estão encarnados, assim como também os próprios encarnados da instituição, na condição de prestadores de serviço do bem, vamos dizer assim, também estão ali dispostos a ajudar as pessoas que precisam. Sim, sim, compreendo, exclamou Hilário reconhecido. Entretanto, colocando-me na situação da criatura vulgar, ou seja, de uma pessoa comum, recordo-me de que no mundo habituamo-nos a esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para inúmeros problemas que se nos deparam. Semelhante atitude, porém, acentuou o orientador, decorre de antiga viciação mental do planeta. Para maior clareza do assunto, rememoremos a exemplificação do Divino Mestre. Jesus, o governador espiritual do mundo, auxiliou a Zaqueu, o rico prestigiado, auxiliou a doentes e aflitos sem retirá-los das questões fundamentais que eles diziam respeito. Zaqueu, o rico prestigiado pela visita que lhe foi feita, sentiu-se constrangido a modificar a sua conduta. Maria de Magdala, que lhe ofereceu carinhosa atenção, não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo combate da renovação interior. Lázaro, reerguido das trevas do sepulcro, não foi exonerado da obrigação de aceitar, mais tarde, o desafio da morte. Paulo de Tarso foi por ele distinguido com um apelo pessoal às portas de Damasco. Entretanto, por isso, o apóstolo não obteve dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho da nova missão. Segundo reconhecemos, seria ilógico aguardar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas. Isso significaria furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor, ou subtrair a lição ao aluno necessitado de luz.
Então esse trabalho, né, de realização e como consequência e também ignorada de autorrealização. Porque nós sempre vemos as dificuldades que nós enfrentamos como obstáculos, como problemas, como sofrimento e tudo mais. Só que nós nos esquecemos do resultado desse processo quando ele é bem vivido. No caso, a boa luta. É saber sofrer, saber lutar, saber enfrentar os desafios. Então, essas realizações que nos cabem diante daquilo que nos é programado, acaba trazendo também a autorrealização, que nós não compreendemos. Então, muitos espíritos, né, aliás, os espíritos, né, nós, retornando ao mundo espiritual, nós chegaremos do outro lado com aquele sentimento, né, de dor, de sofrimento, e aí então vem os espíritos dizendo: parabéns, você conseguiu passar por isso. Você conseguiu passar por aquela dificuldade. Então você merece ali um reconhecimento. Ele vai dizer: é mesmo? Poxa, eu nem reparei, porque era tão difícil viver tudo aquilo que eu vivia, que eu até esqueci, nem prestei atenção nisso. Então as conquistas vêm para nós de um modo quase que inconsciente, porque nós não prestamos atenção. Agora, quando nós temos o entendimento dos desafios que nós estamos vivendo e do aprendizado que pode ser colhido, nós já chegamos no mundo espiritual certos da nossa conquista. Então eis aí o aprendizado. E continua. A essa altura, não longe de nós, simpática senhora monologava em pensamento. Então ela dizia assim em pensamento: meu filho, se você não está morto, visite-me, venha, venha, estou morrendo de saudade, de angústia, fale-me alguma palavra pela qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da médium e comunique-se. É impossível que você não tenha piedade. As frases amargas, embora inarticuladas, atingiam-nos a audição, qual se fossem arremessadas ao ambiente em voz abafadiça. Leve rumor à retaguarda feriu-nos a atenção. Um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher dominado por invencível atração. Olha só que processo interessante. Então, a mãe, fazendo ali então, criando aquele processo obsessivo pelo filho, apesar de suas lamentações, fez com que o rapaz, nessas lamentáveis condições, fosse então atraído para ela. E aí então é um prejuízo para ele, é um prejuízo para ela, por essa fixação que ela tinha. E ele então foi dominado por invencível atração. Da boca marfanhada escorria a amargura em forma de palavras comovedoras. Mãe, mãe, gritava de joelhos, qual se fora a atormentada criança, aconchegando-se-lhe ao regaço. Não me abandone, estou aqui, ouça-me, não morri, perdoe-me, perdoe-me. Sou um renegado, um náufrago. Busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre, tal a vergonha que me aflige o coração. A matrona não lhe via a figura agoniada, contudo registrava-lhe a presença, através de intraduzível ansiedade, a constranger-lhe o peito. 2 vigilantes aproximaram-se, arrebatando o moço ao colo materno, e ladeado por nossa vez o assistente, que se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas, ouvimos-la clamar mentalmente: não será melhor segui-lo? Morrer e descansar. Meu filho, quero meu filho. Bom, esse aqui é um quadro que nós estamos vendo que ele é bastante comum. O desespero, né, que pais, mães, companheiros, filhos acabam alcançando, né, essa condição pelo fato da desencarnação de alguém. E esse pensamento que ela traz agora, se o filho morreu, e aqui dá a entender, né, que foi por um suicídio ou alguma coisa parecida, já que ele lamenta e sente vergonha da morte, ela pensa: não seria melhor eu morrer também para encontrar com meu filho? Então o desespero acaba sendo tão grande que o encarnado acaba perdendo a vontade de viver, acreditando que encontrar com outro no mundo espiritual é o melhor caminho,
E para isso, então, ele começa a entrar nesse processo, né, de desistência da vida. E ele continua aqui, então. Aulus aplicou-lhe recursos magnéticos, com o que a desventurada criatura experimentou grande alívio, e em seguida informou. Anotemos o caso desta pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se há meses e ainda não consegue forrar-se à flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz constituir-lhe-ia pavoroso martírio. Não poderá, desse modo, recorrer-lhe à palavra direta. Entretanto, ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa, incorporará energias novas para refazer-se gradualmente. De certo, acrescentou Hilário com inteligência, não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, adquire forças para recuperar-se. Então aqui começa a mostrar para nós esse processo de reequilíbrio. Então aquilo que os espíritos trazem de mensagem pode não ser a solução definitiva, mas é um apontamento de uma direção que o espírito então pode seguir para começar a alcançar esse reequilíbrio. Então, uma orientação do plano espiritual, uma mensagem do próprio espírito, quando ele tem essa condição, e aí então vai chegando, né, nessa condição de desespero, e aí ele vai amenizando com o passar do tempo. Não é de uma hora para outra que as coisas se resolvem. Bom dia, Osmar. Sim, né, é uma condição natural, né, ainda mais quando atinge, né, o sentimento de mãe, principalmente, né? Então, os espíritos dizem para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a dor do coração é aquela que é mais intensa para todos nós, né? E a princípio não há nada que possa diminuí-la, que possa aplacá-la. Então é um processo lento, é um processo gradual. O fato dela estar frequentando esse ambiente, sendo envolvida por essas vibrações, ouvindo essas instruções, é algo que vai fazendo com que se diminua ao pouco. Se houver merecimento, para receber uma comunicação, por exemplo, né, uma psicografia, aí então essa família acaba sendo privilegiada, acaba sendo beneficiada, né? Só um instantinho aqui. Só um instantinho, pessoal. Seguindo aqui então. Isso mesmo, né, a partir daquilo que Hilário comentou, né, dizendo que de certo não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, adquire forças para recuperar-se. Isso mesmo. Aliás, considerei a meu modo, a mediunidade de hoje é, na essência, a profecia das religiões de todos os tempos. Sim, aprovou Aulus prestimoso, com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. O fenômeno mediúnico não é novo. Nova é tão somente a forma de mobilização dele, porque o sacerdócio de várias procedências jaz há muitos séculos detido nos espetáculos do culto exterior, mumificando indebitamente o corpo das revelações celestiais. Notadamente o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo como que se enquistou no superficialismo dos tempos. Era preciso, pois, libertar-lhes os princípios a benefício do mundo que, cientificamente, hoje se banha no clarão da nova era. Por esse motivo, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a mediunidade a fim de que a noção da eternidade, através da sobrevivência da alma, desperte a mente anestesiada do povo.
É assim que Jesus nos reaparece agora, não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, mas sim em sua verdadeira feição de redentor da alma humana. Instrumento de Deus por excelência, ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor, restaurando enfermos e pacificando aflitos. Em muitas ocasiões esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizarem obsediados e de diversos matizes. E além de surgir em colóquio com Moisés, materializado no Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, legando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com acendrado amor para que lhe continuassem o apostolado de bênçãos. Hilário esboçou o sorriso de um estudante satisfeito com a lição e exclamou: "Ah, sim, tenho a impressão de começar a compreender." Os trabalhos da reunião tocavam a fase terminal. Então é colocado para nós, nessa colocação aqui, né, nessa explicação de Aulus, a respeito desse processo de fazer com que a mediunidade se torne um veículo de comunicação para a humanidade, e não apenas de um modo reservado. Leon Denis, no livro Depois da Morte, nós falamos sobre ele ontem, ele comenta lá no início sobre as religiões que traziam os iniciados. Os iniciados eram aqueles, né, que depois de um tempo passavam a participar desses cultos secretos, desses rituais secretos em que havia a comunicação com o plano espiritual. Mas o povo, de um modo geral, os seguidores da religião, ficavam ali com as orientações trazidas pelos sacerdotes, que poderiam ou não serem fiéis ao ensinamento que foi trazido do plano espiritual. A partir da doutrina, né, lembrando que esse fenômeno sempre aconteceu na história da humanidade, a partir do momento em que a doutrina espírita passou a organizar esse processo de comunicação, trazendo ali um método, trazendo explicações, um entendimento mais técnico desse processo e também trazendo para nós, né, essa revelação sobre a vida no mundo espiritual, aí então todos nós temos acesso. Um ponto importante que nós vemos aqui também nessas comunicações, que foi colocado para nós aqui, deixa eu voltar um pouquinho, no caso aqui falando sobre a comunicação, para um pouquinho só voltar aqui um instante que me fugiu aqui um trecho. Falando aqui que Jesus várias vezes, né, no Novo Testamento apresentaria comunicação com os espíritos. Depois daqui, tá, bom, finalizando aqui, depois me vem aqui a ideia mais clara. Os trabalhos da reunião tocavam a fase terminal. Nosso orientador percebeu que Gabriel se dispunha a grafar a mensagem do encerramento e, respeitoso, pediu-lhe cunhar alguns conceitos em derredor da mediunidade, ao que o supervisor aqueceu gentil. Dona Ambrosina entrara em pausa ligeira para alguns momentos de recuperação. O diretor da reunião rogou silêncio para o remate dos serviços, e tão logo reverente quietação se fez na plateia, o condutor da casa controlou o cérebro da medianeira e tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente. Em minutos rápidos, os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A médium levantou-se e passou a lê-los em voz alta. Então vamos aqui à comunicação. Meus amigos, dizia o mentor, é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium, para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos, com esquecimento de nossos deveres na própria elevação. O Espiritismo, simbolicamente,
é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Dentro das leis da cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Desencarnados e encarnados, todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas, condizentes com os impositivos do nosso crescimento para a imortalidade. Não atribuamos assim ao médium obrigações que nos competem, em caráter exclusivo, e nem aguardamos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão, na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Diante de nossas assertivas, podereis talvez indagar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam, a preguiça mental na Terra. Se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Responder-vos-emos, todavia, que neles encontramos pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos à compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Neles recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber de alguma sorte as infinitas dimensões para as quais evolvemos. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consorciemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós outros por nossa vez: acreditais seja pouco revelar a excelsitude da justiça? Admitis seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Reverenciemos, pois, o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplaremos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. A comunicação psicográfica tratou de outros assuntos e, fim da sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada. E enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, Hilário e eu, ante os conceitos ouvidos, passamos a profunda introspecção para melhor aprender e a meditar. Então, aqui nesse capítulo, nós vimos aqui esses apontamentos, né? Apontamentos à margem, né? Fazendo aqui um comentário paralelo àquilo que foi colocado para nós, né? Então, esse trecho aqui, ele mostra a importância da mediunidade nessa comunicação e, como foi colocado aqui, né, se o Espiritismo e se a mediunidade não podem resolver os meus problemas, para que elas servem? Para que eles servem? Eles vão se tornar, então, mais uma religião, já que a mediunidade e o Espiritismo praticamente ali se completam na visão geral. Na verdade, para muitos, né, o Espiritismo é a própria mediunidade e não a base filosófica, científica e também moral que ele traz, né, mas o Espiritismo significa mediunidade. Então muitas pessoas frequentam uma instituição espírita, por exemplo, esperando que o Espiritismo resolva o problema trazendo uma solução do mundo espiritual. Mas aí então vem a grande decepção, porque nós temos aquela máxima que diz que ou nós nos aproximamos pelo amor, ou nos aproximamos pela dor. Para aqueles que se aproximam de um centro espírita pedindo ajuda, ele vai então em busca da ajuda específica. Se por acaso essa ajuda não chega, ou chega e satisfaz aquela pessoa, ela simplesmente volta para a sua vida comum.
Então são poucos, infelizmente, aqueles que compreendem o propósito da doutrina, não apenas trazendo orientações para a resolução do problema que a pessoa vive, mas também trazendo para ela uma visão ampliada da existência da vida. A grande maioria não pensa dessa forma, né? Então, exatamente, no Tico-Teco. Então, cada um ali vai encontrar a solução que precisa. O que eu queria colocar para vocês também anteriormente, a respeito daquela mãe que sofria ali pela falta do filho, eu comentei que com o tempo ela poderia receber uma psicografia. Aí me lembrei aqui, essa passagem me lembrou, do livro Desafios da Mediunidade, um livro psicografado por Raul Teixeira, um livreto, na verdade, né? Raul ele foi coletando as dúvidas mais frequentes nas palestras que ele realizava, e aí então ele pegou essas dúvidas depois, ofereceu ali, né? Apresentou para o espírito Camilo, que é o seu orientador espiritual, e aí Camilo então trouxe algumas respostas a essas questões. E numa delas ele fala sobre a mediunidade feita individualmente, ele fala sobre a mediunidade feita num grupo mediúnico, ele fala sobre a mediunidade realizada numa instituição espírita, enfim, ele vai abordando ali várias partes. E numa das perguntas que ele apresenta, ele pergunta assim, por que algumas pessoas recebem comunicações e outras não? E a resposta que ele trouxe, né, dizia que tudo depende muito da circunstância de cada pessoa. Para uns, essa resposta vem como uma ajuda do plano espiritual para aliviar aquele desespero que ela sofre. Para outros que querem comunicação, não significa que eles tenham merecimento para isso. E nem significa também que o próprio espírito tenha merecimento para isso ou condições para se comunicar. E nesse caso do merecimento é muito interessante que ele coloca assim, muitas vezes nós temos famílias que pouco se interessam pelo plano espiritual. Na verdade, muitas vezes até zombam do plano espiritual, apresentam suas descrenças, apresentam suas críticas. E aí então, quando acontece uma desencarnação na família, eles correm atrás da comunicação. Então eles dizem assim que a postura da pessoa diante da vida e a postura da pessoa e da família da pessoa diante dessas verdades do plano espiritual também somam-se àquilo que ele tem de merecimento para receber aquela comunicação. Então, no caso dessa mãe, por exemplo, ela poderia receber uma comunicação? Poderia. Mas quais são exatamente as circunstâncias para o filho se comunicar, para ela receber a comunicação e a forma como ela lida com essa comunicação com o plano espiritual, né? Então, cada um ali buscando essas orientações, né? Sim, eu me lembrei aqui que o Tico-Teco desse livro em especial, porque ele traz isso com bastante objetividade, né? Então, os espíritos nem sempre trazem essas comunicações pelo fato da pessoa querer apenas. Há necessidade dela ter esse merecimento também. Então aqui nós colocamos, né, encerramos aqui esse nosso capítulo número 18, explicações aqui, apontamentos à margem, e começamos aqui então dominação telepática, né, que é o tema do nosso próximo encontro, né? Então, deixa eu ver aqui. Ele tem aqui algumas, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 páginas aqui. A gente vai deixar para começar então na semana que vem, no nosso próximo encontro, para concluirmos aqui então, né, para darmos sequência aqui ao nosso livro, aqui nos domínios da mediunidade. Então, capítulo 19, dominação telepática, né?